24. Não tem uma Bíblia, Vi? Uma Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos fica no Novo Testamento. Vou pedir para o diácono dar um auxílio para quem está precisando de achar. Atos 2, a partir do versículo 24. E vamos ver um texto sagrado. Amém? Da pregação de hoje. Atos capítulo 2. Obrigado. Atos 2, verso 24 a seguir. Hoje eu estou aqui online, mas só não tem ninguém. Vou só aguardar mais um pouquinho. Atos capítulo 2, verso 24. Todo mundo que comprou, não é legal não saber? Beleza. Queridos, o verso 24, tá? Eu vou ler e vocês acompanham comigo aí, tá bom? Diz assim, ó. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém? Só esse versículo mesmo. A gente vai ler outros hoje, tá? É só para a gente começar. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês rápida, não vai ser nada demorado hoje, tá bom? E nem nada assim muito, complexo, nada disso. Mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E esse versículo, ele está falando de Jesus Cristo, né? Só repetindo o verso 24, o verso 24 falou, ao qual, né? Ou seja, a Jesus, né? Em relação a Jesus, ao qual Deus ressuscitou, Jesus Cristo, solta, libertando ele das ânsias da morte. Aí disse mais um versículo, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo de hoje, que apesar de rápido, é importante para nós, tá bom? Esse versículo, né, Tiago, está falando que Jesus Cristo ele foi ressuscitado por Deus. Por quê? Por que ele foi ressuscitado? O versículo falou, porque ele não poderia estar retido pela morte. Ele não poderia ficar preso, ficar retido pela morte. A ressurreição de Jesus foi uma consequência de que a morte não tinha um direito de prender Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele morreu santo. Jesus Cristo, ele morreu perfeito. Jesus Cristo, ele morreu sem pecado. E só pode, até o dia de hoje, né? Entre aspas, ele explica o pai na frente. E só pode ficar retido pela morte aquele que pecou, aquele que errou, aquele que falhou com Deus, aquele que quebrou um dos mandamentos de Deus. Esta pessoa pode sim ficar retido pela morte. E quem é que nunca pecou? Até eu já pequei também. Só que Jesus nunca pecou. E quando ele morreu, ele não pôde ficar preso pela morte, porque ele é santo. Eu queria que você lesse mais um versículo comigo aqui agora e vamos avançar nessa mensagem, tá? É Atos capítulo 2 ainda, tá? Agora pule para o versículo 27. Atos capítulo 2, verso 27. Presta atenção para você aprender o conteúdo de hoje. Atos 2, verso 27. Esse aí eu vou pedir para a Sofia ler para nós. Vai lá, Sofia, acorda a sua voz. Por que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção? Corrupção. Olha o que falou o Salmo Davi sobre Jesus, né? O Salmo de Davi é uma profecia, é Jesus falando ali profeticamente, ou seja, não deixará, Jesus dizendo, não deixará minha alma no Hades, não deixará minha alma no inferno. Qual versão está inferno aí? Não deixarás minha alma no inferno, porque a palavra Hades significa inferno. Não deixará minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, Jesus falando, Deus não vai deixar minha alma no inferno, no Hades. Não vai deixar. Jesus foi para lá, foi. Presta atenção, onde eu vou pegar para vocês hoje, onde eu vou chegar. Jesus foi para o inferno. A alma de Jesus foi para lá. Eita, pastor, o que você está ensinando aqui, pelo amor de Deus? Isso que você ouviu. Quando Cristo morreu, a alma de Jesus foi lá para o Hades, Lucas.
E aqui, minha tia Lu, eu começo a mensagem de hoje que nós muitas vezes não entendemos. Olhe bem para mim. Olhe bem, Leila. Olha, José. A gente não sabe o que Jesus Cristo passou. E se você quer colocar um título para essa mensagem de hoje, pode ser esse aqui, ó. Nós não sabemos pelo que Jesus Cristo passou. Não temos ideia. O que a gente prega aqui não é nem 1% do que ele realmente passou. E talvez nunca saberemos. Nunca saberemos. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, presta atenção, Lucas, José, todo mundo aqui. Tem até uma vantagem de quando não tem ninguém online, eu consigo me concentrar para vocês. Ó, quando a Bíblia diz, Dani, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, presta atenção aqui, não está se referindo, minha tia Lu, só à morte física, não. Está se referindo que Jesus Cristo teve morte eterna, que ele teve morte espiritual. Está se referindo que a alma de Jesus Cristo foi para o inferno. A gente não entende muito isso não, mas esta é a verdade que muitas vezes não ouvimos nas pregações. Jesus sofreu a morte espiritual. Jesus sofreu a segunda morte. Quem lembra que eu preguei aqui uma vez sobre a segunda morte? Quem lembra? Ninguém lembra, né? Então, existe a morte física, mas existe a morte que é chamada de morte eterna, ou segunda morte. A Bíblia fala da segunda morte. E Jesus Cristo, Dani, ele sofreu a primeira morte física, sofreu, mas ele também passou pela segunda morte. A alma de Jesus Cristo foi no inferno, só não ficou lá. Eu estou dizendo que Jesus Cristo foi para o inferno, só não ficou lá. Pastor, você está ficando doido? Não estou, não. É por isso que ele pagou o nosso pecado, porque ele experimentou o que você tinha que experimentar. Aí a gente pensa que ele experimentou morrendo fisicamente. Ah, morreu fisicamente. E o Espírito foi para Deus. Não. Não foi isso que ele experimentou, não, filho. Ele experimentou o inferno. Você nunca ouviu isso, não, né? Ele experimentou o inferno. Por isso que o versículo falou, ó o que o versículo diz. Não deixarás. Como é que está o versículo? Aprenda hoje, aprenda. Para você nunca mais, olha para mim, que hoje vai descer o cajado. Nunca mais desrespeitar Jesus. Nunca mais menosprezar o que ele fez por você. Nunca mais diminuir o que ele fez por você. Porque o que ele fez por você não foi brinquedo, não. Nós não sabemos pelo que ele passou. Olha o que o versículo 27 diz. Ó, não deixarás minha alma no... Quando diz não deixará, é porque ele foi para lá. Então, Jesus, olha, velho, aprenda aqui, viu? Teologia mesmo. Olha, aprenda aqui, ó. Jesus morreu na cruz, pagou meu pecado. Pagou como? Ele pagou porque ele morreu na cruz. Isso foi o começo. Ele pagou porque ele experimentou o inferno no seu lugar. Jesus experimentou o Hades no teu lugar. Ele só não ficou lá. Por que ele não ficou lá? Porque ele era santo. Porque ele nunca pecou. Porque ele foi para lá sem merecer. Ele foi para lá sem ter pecado. Ele foi para lá sem cometer nenhum erro. Aí a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde cego. Quem fosse para lá com pecado, ficava preso. Mas quando ele chegou lá sem pecado, ele experimentou. Mas teve que sair de lá, porque ele nunca pecou. Ele experimentou sem merecer. Ele experimentou injustamente. Ele experimentou no seu lugar. Então, a partir de hoje, eu quero que você anote isso e pode propagar, pode falar que foi eu que ensinei. E vai para a internet também, se conseguir editar aqui tudo. Olha, pode falar, Jesus Cristo não pagou meu pecado só morrendo fisicamente, não. Ele experimentou o inferno, o Hades, no meu lugar. Nós não sabemos pelo que ele passou. Eu já preguei muito aqui, muito, vocês sabem disso. Já a Luísa dele sabe disso, Sofia sabe disso. Eu já ensinei muito para vocês sobre o sacrifício, Leida, físico, que ele passou. Vocês conhecem. O sacrifício físico que ele passou. Conhece a história, né? O sacrifício físico. Santa Ceia hoje. E o culto não é para agradar a gente, é para agradar a ele. É para nos transformar em adoradores dele. Eu estou errado, Lucas? Estou errado? Olha para mim aqui. Olha para mim. O sacrifício físico dele foi terrível. O chicote se chamava de azorrague. Já contei 1000 vezes aqui. O chicote tinha pontas de osso e ferro assim. 12, segundo alguns historiadores, e quando batia de Jesus, esses ganchos cravavam, e quando puxava, abria a carne. E a história diz que quando olharam para Jesus, viu a costela.
Viram a costela dele aqui, ó, a mostra. Porque ele estava assim na madeira, batiam pelas costas, mas o chicote, quem vai para frente da câmera? O chicote dava curva e cravava aqui, ó, batia pelas costas, dava curva aqui. Quando puxava, e ele não puxava assim com amor, não, igual o dedo da namorada. Ó, meu amor, vou puxar devagarzinho para não te machucar, né? Puxa ali, não era assim, não era. Batia e puxava, e era um só, não, eram dois. Enquanto um batia e puxava, o outro vinha de cá, toma o outro aqui do outro lado, pá. Enquanto ele puxava, vinha o outro aqui, ó. Para quê? Sabe o que eram dois? Para descansar. Sabe o que diz a história? A história diz que ele levou 40 chicotadas. E sabe por quê? Imagina 40 vezes 12. 40 vezes 12, duas cunhadas aqui. Cunhou, entrou aqui e puxou. E por que eram dois? Por que eram dois? Quem pode me dizer? Não fica triste não, é para você valorizar o que ele fez por você. Ó. Respeitar aquilo ali. Por que eram dois? Sabe para quê? Sabe para quê que eram dois? Para poder, quando um bater descansado. Para bater mais forte. Então ele batia, aliviava. E o outro, para pegar bem nele. Compreendeu? E aí machucaram ele. Mas isso não foi a única coisa que ele fez por você, não. Ele foi para o inferno, para o Hades por você. Conteúdo, olha para mim aqui. Existem 3 tipos de mortes. 3 tipos de mortes. 3 tipos de mortes, certo? A palavra morte vem do grego thanatos, ou thanatos, que significa separação. A palavra morte significa separação. Existem 3 tipos de morte. A primeira é a morte física. Olha para cá, te aprender. Morte física é quando o espírito se separa do corpo. Morte significa o quê? Meu Deus, o professor é ruim mesmo. Morte significa separação. O primeiro tipo de morte é a morte física. É quando o espírito se separa do corpo. Pronto. Jesus passou por ela. Mas não foi isso só que veio com você, não. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. O que é morte espiritual, pastor? É quando o ser humano se separa de Deus, se separa do Espírito Santo. E a pessoa, diaconisa Dani, pode sofrer a morte espiritual vivo fisicamente. Lá vai. Tem muita gente vivo fisicamente, mas morto espiritual. Por quê? Porque o espírito dele está no corpo dele. Ele está vivo. Vai para a praia, dança pagode, ele faz tudo. Ele está vivo, mas está morto espiritual. Por quê? Porque o espírito dele está separado do Espírito de Deus. É a morte espiritual. Quem entendeu? É a morte espiritual. Para a morte física, dá jeito, dá. Porque Cristo ressuscita. E nós também ressuscitamos. Para a morte espiritual, tem jeito. Tem jeito. Porque se você já está vivo e está morto espiritual, dá tempo de voltar para Jesus. Amém? Se está vivo fisicamente, mas está morto espiritual, dá tempo ainda de voltar para Jesus. E o terceiro tipo de morte é o que eu já ensinei aqui e vocês esqueceram, chamado de segunda morte, ou morte eterna. É a separação, é quando a pessoa é jogada no inferno. É quando a alma da pessoa, é o que ele passou, diz aí, é o que ele passou. É quando a alma da pessoa é jogada no inferno. É jogada no lago de fogo e enxofre. É jogada no Hades. Essa é a chamada de segunda morte. Por isso que a Bíblia diz, segunda morte. Eu quero que você entenda hoje, no estudo de hoje, é o seguinte, José, que Jesus Cristo, ele passou, meu Deus, olha o que eu vou dizer, segura. Ele passou pelas 3. Não foi só morte física não, irmão. Ele sofreu dor, ele sofreu, mas ele foi para o Hades. Ele só não ficou lá. Porque como ele era perfeito e morreu sem merecer, ele recebeu o direito de não ficar lá. Ele recebeu o direito de falar, eu vim, eu passei, mas agora eu vou sair. Porque eu vim para cá sem merecer. Eu vim para cá sem ter cometido pecado. Eu me tornei ser humano, andei, não morri com 3 anos de idade, nem com 2 anos. Eu morri com 33 anos. Ou seja, Jesus foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Ele sofreu tentação. E ele não pecava. E quando ele foi jogado a alma dele no Hades, sem ter pecado, ele recebeu o direito de não ficar lá. E agora, como ele recebeu o direito de não ficar lá, por quê? Porque ele sofreu uma punição que ele não Jesus sofreu Sandra, Jesus sofreu uma punição que ele não E como ele sofreu, Lucas? Olha, aqui, por exemplo, olha para cá todo mundo, olha para cá. Olha para cá. Aqui, por exemplo, na justiça dos homens, não existe indenização por danos morais, blá, 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 quando a pessoa sofre uma coisa injustamente? Pois bem, Jesus sofreu uma punição que ele não
Como ele recebeu uma punição que ele não merecia, ele recebeu o direito de absolver você. Essa foi a indenização de Jesus. Como Jesus Cristo, ele recebeu o que ele não merecia, ele falou, agora como eu recebi o que eu não merecia, eu tenho o direito de ter a minha indenização. Aí Deus perguntou para ele, sim filho, e o que é que você quer de recompensa por você ter passado o que você não merecia? Filho Jesus, o que você quer de recompensa, de indenização por passar o que não merecia? Não quero nada. Ô, gente, não quero nada. O que eu quero de recompensa é que você perdoe eles. É que eles não venham para cá pro Hades. É o que eu quero. Me recompensa ali, não quero nada. Eu quero que o Senhor, Pai, agora, já que eu posso receber alguma coisa por ter passado o que não merecia. Aqui na terra pede dinheiro na indenização, né? R$1.000, R$100.000 de indenização. Ele falou, não quero dinheiro, eu já sou rico, dono do universo, não quero nada. O que eu quero, é o quê? O que eu quero para mim nada. Eu quero para eles. Já que eu posso escolher alguma coisa, dá para eles. Dá para Sandra, dá para Emília, para Sofia, para Vitória, Sofia, Dani, Lucas, Tia Lu, Leila, dá para José. Dá o quê? Dá para eles a absolvição dos pecados. Livra eles do Hades. É o que eu quero, de recompensa por ter passado o que eu não merecia. É a minha indenização. Eu vou dar para eles. Aí hoje você tem o direito de não ir mais para o inferno. Não é porque você conquistou. É porque ele conquistou esse direito. Em vez de eles usufruir para ele e falar agora, ele falou, não, dá para eles o direito. Agora é só para quem quer. Amém? Alguém aqui quer essa bênção? Alguém aqui quer? Ele te deu, Jesus te deu o direito. Por isso que a Bíblia diz, Dani, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quer dizer o seguinte, você agora tem o direito de falar, olha, eu não vou para o Hades. Não é porque eu nunca pequei, não, porque eu já pequei. Eu já pequei. Mas é porque ele me deu esse dom aí. Esse presente ele me deu. Como ele passou pelo que eu não merecia, ele recebeu o direito de dar para mim. E ele me deu. De tão bom que ele é, de tão maravilhoso que... Agora, como é que eu vou adorar Maria? Como é que eu vou adorar Cosme e Damião? Como é que eu vou adorar Lula? Eu vou adorar Jesus Cristo, que passou por morte física e foi para o inferno para mim, por mim. Você sabe o que é... Agora para a vida. Você sabe o que é dor física? Já te contei, coroa de espinhos, né? Prego, né? O chicote. Agora, você sabe o que é uma dor de ir para o inferno? Você sabe como é a dor de lá? Sabe como é a dor de lá? Eu também não sei, não. Por isso que eu disse, ele passou pelo que nós não sabemos. Olha para mim, olha para cá. Eu disse que a segunda morte, que é o terceiro tipo de morte, morte eterna, é a separação de Deus. Ah, vou desviar, não vou mais ser cristão não, por quê? Porque eu estou com saudade do meu parente que morreu, porque eu estou com saudade de não sei quem que se foi, Deus é injusto, Deus não merece, eu não vou ser mais. Jesus, ele ficou separado do Pai dele. Quando Cristo sofreu a morte eterna, Lucas, ele se desligou da Trindade. Porque a morte eterna é a anulação da presença de Deus na pessoa. O que é a morte? O que é as trevas? O que é uma treva? O que é a escuridão, senhor física? Fala pra gente. A ausência de... O que é o inferno? É a ausência total de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Então o que é o inferno? É a ausência plena, total. E seria para sempre. Só não foi para ele porque ele nunca pecou. Para sempre do Criador. E Jesus, ele se esvaziou. Ele se separou completamente de Deus. Ele sentiu saudade do Pai. Ele sentiu saudade de Jeová. Ele sentiu vazio. E outras coisas que nós não sabemos. Para terminar para mim. Para terminar a mensagem. Ele sentiu tudo isso. Olha para cá. E ele ficou lá, ele morreu na sexta, não foi isso? Estou lendo a Bíblia, não estou lendo a Bíblia, gente? Me ajuda! Ele morreu na sexta, às 3 da tarde, lá é a hora nona. E ele ressuscitou no Ele ficou 3 dias lá no inferno.
3 dias para a gente. Por que, Lucas? Um dia para Deus é como 1000 anos. Você não sabe quanto tempo ele ficou separado do pai dele. Um dia para Deus é como 1000 anos. Você não sabe quanto tempo ele ficou desligado do pai dele, com saudade do pai dele. Você não sabe, não. Você não sabe quanto tempo ele ficou no inferno, não. Você não sabe. 3 dias dos homens. Para ele, para quem está no mundo espiritual, para quem está lá no mundo, lá a contagem é diferente. A Bíblia diz que um dia apareça como 1000 anos. Lá a contagem é outra. Ele ficou no mínimo 3.000 anos separado do pai dele. Com saudade do pai dele. Jesus Cristo nunca nasceu, sempre existiu. Ele sempre existiu, Lucas, assim com o Pai e com o Espírito Santo, a Trindade. Nunca se separaram, desde a eternidade. Quanto tempo é isso? 1 bilhão de anos? 1 trilhão? Que é desde sempre. Então, nesse momento ele fez. E ficou no mínimo 3.000 anos ali, longe do Pai. O que ele sentiu lá? Do emocional? Acho que não sentiu não, do emocional. Por isso eu vim brigar. Respeito o que ele fez. Nós nunca passamos pelo que ele passou. Nunca passamos pelo que ele passou. E aí a Bíblia diz: não permitirá que minha alma fique no Hades, no inferno, e nem que o teu santo veja a corrupção, que é a deteriorização. Ou seja, por que falou santo? Porque ele não poderia ficar no Hades, porque ele foi para lá santo. Quando ele foi para o Hades santo, confundiu tudo lá embaixo. Porque o salário do pecado, aí está lá na morte o que nunca pecou. O salário do pecado é a morte, é a lei. O inferno feliz, toda aquela coisa toda. É a morte. Chegou lá um santo, que nunca pecou. Aí confundiu. E para finalizar, só para deixar com gostinho aí de quero mais. Quando ele chegou lá, para você ficar feliz, quando ele chegou lá, tinha gente lá. Segura. Daniel, da cova do leão, estava lá, porque já pecou. O rei Davi adulterou, estava lá. Abraão mentiu, porque quando foram mexer com a esposa de Abraão, ele falou: é minha irmã, ele misturou uma coisinha assim. Era minha irmã, mas não era irmã, como ele falou, não. Ele mentiu, estava lá. Quando Cristo foi para o Hades, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá. Quando Cristo foi para o Hades, quem mais estava lá? Sansão estava lá. Sansão era mulherengo. Sansão aprontava. Sansão estava lá. Quando Jesus foi para o Hades, Noé estava lá. Noé, bebeu, ficou bêbado, tirou até a roupa. E ficou nu assim, Está tudo na Bíblia. Estava lá. Quando Cristo chegou lá, Jesus ficou lá, sofreu, jardim do Pai, 3.000 anos, sofreu. Depois ele falou: já vou. E quem quer falar que não? Se ele nunca pecou? Já vou. E vou levar todos eles comigo. E a Bíblia diz: quando ele saiu de lá, ele foi para o seio de Abraão. Ele não foi sozinho. Ele levou o pai Abraão, ele levou o rei Davi, ele levou o Daniel, levou todo mundo. E quem é que quer dizer não para ele? É onde a Bíblia diz: foi para o cativeiro e levou cativo o cativeiro. Quem estava em cativeiro, ele levou. E colocou no seio de Abraão. Colocou. Por quê? Porque ele deu para eles o direito de não ficarem mais lá. Não porque eles conquistaram, mas quem conquistou? Ele conquistou esse direito de falar: posso tirar você daí. Posso tirar Daniel daí, posso tirar Abraão, posso tirar Noé, posso tirar, por quê? Porque eu conquistei o direito. Vou sair, chegou o meu horário, completei 3.000 anos de sofrimento, já completei, eu já vou, viu? Vem, Daniel. Jezabel, você fica porque você, infelizmente, não quis me seguir, né? Vem, Sansão, aprontou, mas vou liberar você. Vem. Quem é o outro? Salomão aprontou, né? Mas vem, Salomão, vem. Acabe vai ficar. Acabe, né? Fica. Levou e colocou no seio de Abraão. É por isso que quando a parábola do rico e Lázaro, quando viram, estava separado. Ali Jesus contando o futuro como ia ser, em parábola. Não estava ainda. Só ficou depois da morte, mas ele apontou como seria. Ia ter o seio de Abraão separado do Hades. Hoje quem morre em Cristo não vai mais para o Hades. Quem morre em Cristo vai para o seio de Abraão.
Quem morre com Jesus não vai mais para o Hades. Não é porque nunca pecou, não, porque já pecou. É porque ele fala, não, eu dei para vocês o que era meu. Seja Abraão. Por isso que a morte é triste, sofre, mas não é o fim para o cristão. Essa é a mensagem de hoje. Amém? Quem entendeu diz amém. Vai na pausa para Jesus, que não é para mim, não foi eu que criei essa mensagem, nem foi eu que inventei a Bíblia, é o que está escrito.